Sabe, por trás de toda grande operação industrial tem um motor meio escondido. E olha, quando ele está funcionando direitinho, a eficiência vai lá para cima. Mas, e quando ele falha? Aí, o resultado é o caos. Hoje, a gente vai desvendar essa força que é super poderosa, mas que, muitas vezes, é quase invisível. Vamos pensar um pouquinho juntos. No meio daquela correria de máquinas, processos, uma produção que simplesmente não pode parar, quem é que garante que a coisa toda não desande? Quem são os verdadeiros guardiões que mantêm tudo ali, de pé, funcionando? Exatamente, a equipe de manutenção. Eles são os heróis anônimos que seguram as pontas. Só que esse heroísmo todo não pode depender da sorte, né? Para que o trabalho deles seja realmente eficaz, tem uma palavrinha que é a chave de tudo: planejamento. E é justamente aqui que o problema começa, porque sem um plano, a manutenção vira aquele ciclo sem fim de só reagir. É uma armadilha, sabe? Uma bem perigosa, onde a equipe vive só para apagar incêndios. A diferença aqui é da água para o vinho. De um lado, você tem o caos do modo reativo. A máquina quebra do nada, a produção para e os custos disparam com reparos de emergência. Do outro lado, a tranquilidade do planejamento. As paradas são programadas, a equipe trabalha com inteligência e os equipamentos têm uma vida útil muito, mas muito maior. A diferença não é só operacional, é estratégica. Então, beleza, como é que se foge dessa armadilha? A resposta está num plano bem estruturado. É isso que transforma a manutenção, que muitas vezes é vista como um centro de custo que só paga incêndio, em um verdadeiro motor de eficiência. Mas o que significa planejar na prática? Basicamente, são 3 passos essenciais. Primeiro, a análise. É preciso saber direitinho o que fazer, que peças e ferramentas vai precisar, tudo isso antes de começar. Depois, o cronograma, definir o momento perfeito para fazer a manutenção, para impactar o mínimo possível a produção. E, por fim, a organização, estruturar as tarefas para que tudo flua direitinho, sem gargalos e com a máxima eficiência. Agora, um plano genial no papel não serve para nada sem os recursos para executar. É como ter um mapa do tesouro, mas o carro está sem gasolina. Não adianta. A equipe precisa das ferramentas certas para chegar lá no sucesso. E esses recursos são o combustível. A gente está falando de ter as peças certas ali no estoque, as ferramentas adequadas para cada tarefa e o suporte técnico pronto para ajudar. Ter tudo isso à mão é o que separa um trabalho bem executado de um improviso que custa caro. E o risco de não ter esses recursos é gigante. Pensa só nisso. A falta de um único componente pode comprometer a operação inteira. Horas e horas de planejamento jogadas no lixo por causa de um parafuso. Cada detalhe, por menor que pareça, é absolutamente crucial. E aí, quando o plano e os recursos finalmente se encontram, a mágica acontece. A manutenção deixa de ser a equipe que só conserta o que quebrou e se transforma em algo muito mais poderoso. A primeira grande mudança é o foco. Em vez de sair correndo para consertar uma máquina que parou a produção, a equipe age antes. Ela troca uma peça que está mostrando sinais de desgaste antes que ela quebre. É a troca da mentalidade de reparo pela de prevenção. E o resultado direto disso é a confiabilidade. Quando os problemas são prevenidos, a operação se torna muito mais estável, mais previsível. Isso significa menos surpresas desagradáveis, menos atrasos e uma capacidade de cumprir prazos com muito mais segurança. E aqui a gente chega no ponto principal. Uma manutenção bem planejada não é um custo, é um investimento com retorno direto. Pensa bem. Menos paradas significa mais produção. Equipamentos que duram mais significam menos gastos. No fim do dia, uma boa manutenção é lucro para a empresa. Fica então a reflexão final. A equipe de manutenção está só ocupada apagando incêndios ou ela está de fato equipada para preveni-los? A resposta para essa pergunta não define apenas a eficiência da manutenção, não. Ela revela o verdadeiro potencial de crescimento de toda a organização.